ele tinha um filho por nome de Isaac. Isaac também era chamado filho da promessa, porque sua esposa não podia gerar, dar filho. Mas nós sabemos que o nosso Deus é Deus de promessa, o nosso Deus é Deus de aliança, e o nosso Deus já se faz presente nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Deus agora vai falar com Abraão, e me chamou a atenção porque diz a palavra do Senhor que provou Deus a Abraão, e essa expressão traz paz ao meu coração, porque existem três coisas que nós aprendemos: existe a provação, existe a tentação e existe a tribulação. Quando nós falamos de provação, é totalmente diferente de tribulação. Quando falamos de provação, é totalmente diferente de tentação, porque quando nós estamos sendo provados, ainda que tudo está dizendo que não, ainda que choramos, ainda que entristecemos, sabemos que lá na frente nós vamos ser aprovados por aquele que nos provou. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, não sei qual é a sua aprovação, mas saiba que a sua aprovação te aperfeiçoará. Saiba que a sua aprovação te dará oportunidade para você crescer mais na presença de Deus. Deus está provando Abraão e está dizendo: Abraão, pega o seu filho único e traga o seu filho para o holocausto. Quem sabe nessa noite você não está entendendo como você está vivenciando algumas dificuldades na sua vida, mas é Deus dizendo assim: olha, eu sou contigo, eu sou com a sua casa, eu sou com a sua família. Eu sei que quando eu peço algo para alguém, eu já estou trabalhando lá na frente para prover. Nessa noite Deus está falando com alguém nesse lugar. Quando Deus pede algo para a gente, Ele sabe que nós somos capazes, Ele nos capacita, Ele trabalha nas nossas vidas. E Deus provou Abraão dizendo: traz o seu filho, quem você mais ama. E eu meditando nesse texto me chamou muita atenção, porque às vezes nós estamos vivendo um momento tão bom nas nossas vidas, às vezes estamos vivendo um momento que parece que tudo está dando certo nas nossas vidas, e aí chega Deus e fala assim: eu quero te provar em uma área da sua vida. Quem sabe você entrou aqui nessa noite passando por uma área de provação, mas saiba que Deus, Ele não é injusto, Ele é justo e Ele sabe que você vai conseguir passar por essa dificuldade. Deus chama Abraão e fala: Abraão, pega o seu filho. E eu meditando nesse texto, eu vejo Abraão com muita humildade, eu vejo Abraão com muita obediência, porque o segredo está na obediência. Quando nós obedecemos a voz do Senhor, ainda que tudo está dizendo que não, ainda que parece que não vai acontecer, a gente passa a entender que Deus está nos chamando para algo maravilhoso. Eu quero dizer para você nessa noite: ouça a voz do Senhor, obedeça a voz do Senhor e aquilo que Deus está falando para você, porque lá na frente você vai ver, valeu a pena ouvir a voz do Senhor. Deuteronômio 28 diz: se atentamente ouvires a voz do Senhor e tendo cuidado de guardar os seus mandamentos, as bênçãos do Senhor, ela vem sobre nós. Sabe o que Deus está dizendo nessa noite? Quando nós obedecemos a voz do Senhor, fica tranquilo. Quando nós obedecemos a voz do Senhor, descansa seu coração. Quando obedecemos a voz do Senhor, ainda que vai dizer que tudo está dizendo que não, fica tranquilo, Ele está contigo para te abençoar. E Abraão está obedecendo a voz do Senhor, e ele está seguindo o que Deus está orientando, e ele está no silêncio com Deus. E aí eu fiquei pensando, tem momento na nossa vida que não é tempo de reclamar, não é tempo de questionar. Tem até um louvor muito interessante que diz: ou questiona ou você adora. E Abraão não está questionando, Abraão está adorando, indo adorar o nome do Senhor. Entrou pessoas aqui nessa noite que não veio questionar, entrou pessoas aqui nessa noite que veio para adorar. Veio pessoas que saiu da sua casa e falou assim: eu estou com problema, mas eu sei que quando eu chegar na casa de Deus, Deus vai entrar com a solução para o meu problema. Eu estou pregando para crente aqui nessa noite que saiu da sua casa e disse assim: eu sei que quando eu chegar lá, algo diferente vai acontecer na minha vida. Porque o segredo não é como você entra na casa de Deus, minha irmã e meu irmão.
segredo é quando você sai. O segredo não é como você entra na provação. O segredo é como você sai da provação. E Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Não sei como você está entrando na provação, mas entra na provação glorificando ao nome do Senhor, porque a provação também existe tempo para passar. Tem o tempo do início da provação, tem, mas também tem o tempo do término da provação. E Abraão está aí obedecendo ao Senhor. Ele faz tudo direitinho. E o texto diz que aqui onde nós lemos, que Isaac vai fazer uma pergunta para o seu pai. E vai dizer assim: pai, aqui tem fogo, aqui também tem lenha, mas cadê o cordeiro? Eita! E aí eu fico imaginando Abraão, ele dizendo assim: Deus proverá. Deus entrará com a providência na minha vida. Sabe que Deus está falando para alguém aqui nessa noite? Quando lhe faltar tudo, não vai lhe faltar a presença de Deus na sua vida. Quando você olhar para a sua despesa e dizer assim: e agora, como é que vai ser? E você vai dizer assim: Deus ainda é dono da minha despesa. Quando a porta se fechar, aleluia, você vai dizer assim: Deus é Deus de abrir porta. Deus é Deus de providência. Eu estou pregando para alguém aqui nessa noite que o nosso Deus é Deus de providência. Deus é Deus que provê para nós. E Ele é chamado como Jeová Jireh. E é o tema que nos foi proposto nessa noite: o Jeová que provê. E segundo o nosso professor de escola dominical, Ele provê e prevê. Ele prevê e Ele provê. O que significa isso? Ele prepara tudo para a gente. Quando a gente pensa que não vai acontecer, quando a gente pensa que não vai chegar, Deus já providenciou para nós aquilo que a gente pensa que vai se acabar. É interessante que quando Jesus é convidado para a transformação da água em vinho do casamento, ali a mãe de Jesus vai falar para Jesus: Jesus, acabou o vinho. Jesus vai dizer para aquela mulher: mulher, o que tenho contigo? E ela entende e fala assim: ó, fazei tudo o que Ele vos disser. Quando ela fala isso, ela está dizendo assim: pode ficar tranquilo, porque o dono do milagre já chegou. Eu vou repetir aqui nessa noite para alguém entender: o dono do milagre já chegou aqui nessa noite. E ali coloca a água, Jesus transforma aquela água em vinho. E nessa noite tem pessoas aqui que Deus está entrando com a transformação. Ele está transformando aquilo que não tem condição. Ele está transformando aquilo que não tem sabor. Ele está transformando aquilo que não tem vida ao olhar humano. E nessa noite eu tenho uma palavra de Deus. O Deus da provisão chegou aqui nessa noite. O Jeová Jireh é o Deus que provê. É o Deus que está dizendo assim: aquieta seu coração, porque quando tudo disser que não, eu preciso repetir isso para alguém. Deus está dizendo que sim. Quando tu está dizendo: ei, não tem condição, Deus está dizendo: eu sou o Deus que entra com a provisão. Abraão está dizendo para o seu filho assim: olha, meu filho, fica tranquilo, porque o Jeová Jireh chegou. E quando a gente vê essas palavras, Jeová Jireh, nós estamos falando do nosso Deus. E todas as vezes que nós vemos Deus se apresentando a alguém, Ele se apresenta de uma forma que nós precisamos. Lembra lá no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor? É porque a gente está precisando de um consolo, a gente está precisando de uma orientação, e o Senhor se representa para a gente como: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o seu pastor e Ele não vai deixar faltar para você. Lembra quando fala assim: Jeová Shalom é o Senhor da paz? É aquele que traz paz no meio da guerra. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, mas Ele está entrando com paz no meio da guerra. Ele está dizendo para você nessa noite: Ele se apresenta da forma que você busca Ele. E aqui Abraão está dizendo: Senhor, Deus proverá. O Senhor é o Jeová Jireh. O Senhor que providencia para mim aquilo que ninguém pode providenciar. Aquela porta que Deus abriu, foi Deus que providenciou. Aquele milagre que você está esperando, é Deus que vai providenciar. É aquilo que você coloca com seus
coloca os seus olhos da fé e você diz assim: eu já recebi, porque o meu Senhor, Ele providencia para mim o que eu preciso. E o nosso Deus não tarda, o nosso Deus não chega atrasado, o nosso Deus chega na hora certa. Louvado seja o nome do Senhor. Isaac está dizendo, aqui está tendo fogo. Isso aqui mexeu comigo, porque a nossa geração tem fogo. Aqui tem a lenha, a nossa geração tem lenha, mas tem um momento que está faltando o cordeiro. E aí eu fico imaginando se João Batista estivesse naquele momento. João Batista ia dizer assim: ali está o cordeiro que tira o pecado da humanidade. Sabe o que Deus está dizendo nessa noite? Jesus veio aqui e Ele é o cordeiro para mim, para a sua vida. Ele é o que nós precisamos. É Ele, irmãos, que quando nós nos sentimos fracos, é Ele que nos fortalece. É Ele que quando nós pensamos em parar, Ele pega nas nossas mãos e diz: eu sou contigo. É Ele que quando tudo está dizendo que não, eu preciso repetir isso aqui nessa noite, Ele está dizendo que sim. Ei, não desista nessa noite, vai em frente, porque aquele que te chamou está te provando. Fica tranquilo, porque vai chegar o dia da aprovação. Estávamos pregando na igreja sede domingo passado no congresso, e o irmão me mandou uma mensagem dizendo assim: pastor, eu quero agradecer. Eu falei: agradecer por quê? Eu estava com um problema sério para tirar a habilitação, eu estava sem fé nenhuma. E quando o senhor estava pregando, nós temos que ter fé, que nós temos que acreditar. Eu consegui tirar a minha habilitação. Eu falei assim: para alguns é coisa pequena, mas para você é coisa grande. Sabe que Deus está falando para alguém nessa noite? Você que entrou aqui, parece que nada está acontecendo. Deus está dizendo assim: fica tranquilo, porque Ele já está entrando com a provisão para a sua vida nessa noite. Jeová já... E Ele já provou lá atrás para nós. Ele já abençoou lá atrás. Então, se Ele já abençoou lá atrás, se prepara para aquilo que Ele vai fazer hoje. Ei, o nosso Deus já fez muitas coisas pela nossa vida. Agora imagina o que Ele pode fazer hoje nesse tempo. O que o nosso Deus fazia no passado é o mesmo Deus que faz também hoje no presente. O mesmo Deus que providenciava para os servos dele no passado, eu preciso repetir aqui nessa noite, é o mesmo Deus que provê também nos dias atuais. E Ele provê aqui para a sua vida. Ele provê aqui para a minha vida. Eu não sei o que você entrou aqui, mas saiba nessa noite que Ele já está entrando hoje na sua casa. Havia uma irmãzinha que ela ia para os cultos e ela deixou o esposo dela em casa, muito doente. Mas era daquelas irmãs que ela chegava no culto e falava assim: meu Jesus, vai lá na minha casa, e o senhor sabe como é que está o meu esposo. Toma cuidado, Jesus, porque eu deixei a chave lá no... a ponte é assim. E ela falando com Jesus como se fosse uma pessoa normal. E ela chega em casa depois do culto e ela vê o esposo dela de pé. E ela fala assim: ô meu amor, você não estava doente? E ela fala: entrou um homem aqui, você quem é? De branco, tocou na minha mão e me colocou de pé. E ela diz assim: é Jesus, porque quando eu estava lá na igreja, Ele estava providenciando na minha casa. É Jesus que está aqui enquanto você está aqui orando. Ele está indo lá na sua casa, está colocando tudo no seu devido lugar e está entrando com a provisão que você precisa nessa noite. É Jesus que quando você está aqui, seu filho está lá nas drogas e você está dizendo assim: Jesus, cuida dele, liberta ele, tira ele de lá, traz ele para a sua casa. Sabe o que Deus está dizendo nessa noite? O mesmo Jesus que está aqui é o mesmo Jesus que está lá libertando alguém, é o mesmo Jesus que está lá trabalhando na vida de alguém. E nessa noite Ele está dizendo: Ele é o nosso Deus, é o Deus da provisão.
quando ele foi fazer a prova, veio um esquecimento na mente dele. E ele falou assim: agora, como é que eu vou fazer essa prova? E de repente o Senhor começar a colocar na mente dele tudo aquilo que ele precisa. E passando a prova, ele vai lá pegar o resultado e ele é aprovado. É Jesus, irmãos. É Jesus que nos capacita no momento da nossa dificuldade. É Jesus que abre a porta quando tudo está fechado para a gente. Eu me lembro, saímos eu e o Natan lá da Mor, no dia 29 de dezembro. E eu falei assim: meu Deus, e agora? Dia 29. E chegou no dia 2 de janeiro, a porta se abriu em outra empresa. É Deus que abre, é Deus que faz, irmãos. É Deus que entra com a provisão nas nossas vidas. E nessa noite Ele está dizendo para alguém aqui: fica tranquilo. Se fechou uma porta, Deus abre outra. E outra. E quando tem uma porta, Ele abre porta também dentro de outra porta. O que significa isso, pastor? Dentro de uma porta Ele abre outra porta? Abre. Porque o nosso Deus é especialista em promover aqueles que são servos do Senhor, irmãos. Ah, pastor, eu estou aqui um tempão e parece que nada está acontecendo. Deus está falando: continua na fidelidade, continua na minha obediência, continue me buscando, porque aonde eu te coloquei, eu sou fiel para te honrar. Deus é Deus de providência nessa noite. Deus é Deus de abençoar vidas aqui nessa noite. Deus é Deus de trabalhar nas nossas casas nessa noite. Deus é Deus de atender, irmãos, pedidos aqui nessa noite. E Abraão está dizendo assim: Deus, Ele proverá. E Ele proveu o cordeiro para o sacrifício. E nessa noite Ele também vai prover o cordeiro para a sua casa, para a sua vida, para o seu louvor, para a sua adoração. Você vai entender que Deus, Ele ainda continua sendo Deus da providência nas nossas vidas. E eu queria dizer isso para você nessa noite, jovem. Eu não sei como você entrou aqui, mas Deus, Ele provê. Ele entra. E quando Ele entra numa causa, Ele não perde nenhuma batalha, porque Ele é o nosso Deus. E Ele está aqui para nos abençoar. João, vamos adorar o nome do Senhor.